Olá pessoal, meu nome é Willer Fariqueira Judemeira. Estou cursando a segunda licenciatura em Geografia, aqui no Polo de Juara, Mato Grosso. E eu estou fazendo um estágio que é a introdução à climatologia. E a minha orientadora é a Maria de Fátima da Silva e meu RU é o 1033034. Então vou falar da introdução da climatologia, que é o estudo científico dos climas, que abrange grandes extensões por um longo período de tempo. Apesar de geralmente os conceitos de tempo e clima serem abordados como análogos, existe um fator que os distingue: a escala de tempo cronológico, enquanto o tempo meteorológico se refere a condições atmosféricas. Em um dado instante e local, entende-se por clima como uma medida das variações do tempo meteorológico por um período de 30 a 35 anos. Na climatologia, referentes são usados elementos e fatores do clima para descrever o ambiente atmosférico. Os principais elementos que constituem os fatores climáticos são temperatura, umidade, pressão atmosférica e radiação solar. A temperatura é a intensidade do calor atmosférico em um determinado lugar e pode ser mensurada através das escalas Fahrenheit ou Celsius. A umidade, geralmente expressada em porcentagem, é a quantidade de vapor d'água existente na atmosfera. Provavelmente dos processos de evaporação das plantas, que é a transferência de vapor d'água das plantas e do solo para a atmosfera. Já a força exercida pelo ar sobre a superfície, definida como pressão atmosférica, é expressa geralmente em milibares. A pressão varia de acordo com a altitude, a temperatura e a latitude. Em locais mais altos, a pressão atmosférica é menor, pois quando mais distante do centro da Terra, em um ponto, menor será a força exercida e, consequentemente, menor será a pressão da atmosfera exercida sobre ele. Por exemplo, o Monte Everest, situado na fronteira do Nepal e Tibete, a pressão atmosférica da altitude de 8 km e 850 metros corresponde a 250, e enquanto ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 760, bem maior. A temperatura e a latitude também interferem na pressão atmosférica. Enquanto maior a temperatura, menor é a densidade do ar e, portanto, menor será a pressão. Em contrapartida, enquanto menor for a temperatura, mais úmidas serão as partículas, aumentando sua densidade, e assim a pressão aumentará. Em relação à latitude, a pressão atmosférica se comporta de maneira diferente, proporcional. Locais de alta latitude apresentarão uma maior pressão atmosférica e locais de menor latitude, menor pressão atmosférica. A radiação solar é a forma pela qual a energia solar chega à superfície terrestre. Nesse processo, cerca de 70% da energia solar é absorvida e 30% escapa no espaço exterior.
radiação infravermelha que chega à Terra é de suma importância, pois é que irá gerar a elevação das temperaturas. Os fatores climáticos são latitude e altitude, vegetação, maritimidade e continentalidade, correntes marítimas, correntes de ar e relevo. Esses interferem nos elementos climáticos e nos climas. A climatologia brasileira. A maior parte do território brasileiro, cerca de 90%, está localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e por isso ele é considerado um país tropical. A grande extensão territorial do país contribuiu para uma multiplicidade de tipos de clima e, por sua vez, de paisagens naturais. Por exemplo, no Brasil aqui, cada lugar, cada estado tem um clima bem característico. Os estudos da climatologia tropical eram baseados nas perspectivas do conhecimento climático dos países de latitude média até por volta dos anos de 1970. Após a independência em 1822, o Brasil obteve maior representatividade no cenário econômico mundial e apresentou um acervo considerável de documentos relacionados à caracterização dos seus climas da atmosfera. Esses documentos são relevantes, levando em consideração que os trabalhos mais aprofundados coincidem com a expansão da cafeicultura aqui no Brasil, que data dos primórdios do século XX. Esses estudos contribuíram significativamente para estudar os dados meteorológicos, com foco para a porção centro-sul do país. Nessa época foram criados o Departamento Nacional de Meteorologia, atual Instituto de Meteorologia. Com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1940, a climatologia brasileira foi impulsionada e na década seguinte os estudos climatológicos começaram a ser deslocados para as regiões Nordeste e Centro-Oeste. A partir de 1960 a 1970, os trabalhos climatológicos foram dirigidos nas perspectivas regionais e locais, além da preocupação com a questão ambiental, a evolução tecnológica no campo. A climatologia permite grandes avanços nos últimos 20 anos. No entanto, ainda são poucas as áreas detalhadamente investigadas do Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país. A compreensão dos diversos tipos de clima é fundamental para o entendimento das interações entre os climas e os processos geológicos, como a tecnologia de placas, formação de montanhas e erosões. As diferenças climáticas globais também estão associadas aos tipos de intemperismo em locais onde predominam climas úmidos com altas taxas de pluviosidade. O intemperismo químico será sobressalente enquanto os predominam no clima seco, e intemperismo físico será premiamente. É importante ressaltar que os processos geológicos também podem alterar climas, como
acontece nos casos dos processos de vulcanismo, que liberam gases como o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono. Depois da erupção o dióxido de enxofre reage com o vapor d'água na atmosfera para formar aerosóis, pequenas gotículas que dispersam no ar, que de ácido sulfúrico. Uma camada desse ácido sulfúrico pode atuar como um efeito estufa, impedindo que parte da radiação térmica escape, causas um aquecimento da superfície. Ademais, o impacto climático gerado por uma erupção depende também da altitude e dos voláveis serão ejetados na latitude do vulcão. Então é fundamental compreender as dinâmicas locais e globais do clima, pois a climatologia auxilia no entendimento de diversos processos físicos, químicos, biológicos e geológicos que interagem na grandiosidade do sistema Terra-Viva. Ademais, do ponto de vista socialmente, é de extrema importância compreender o que será a mudança climatológica para a vida da Terra e investigar suas consequências. Eu vou falar agora das camadas da atmosfera. Que as camadas da atmosfera representam as divisões da atmosfera terrestre em níveis com características particulares. A divisão mais comum baseia-se na variação da temperatura de acordo com a altitude, mas há outras maneiras de dividir e classificar as camadas, como por meio de critérios relacionados com a composição do ar. A classificação baseada na temperatura divide a atmosfera em 5 camadas, que é a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. É importante dizer que essas divisões são que não apresentam limites estabelecidos entre as camadas, vistas que a atmosfera é um meio fluido constituído por diversos gases. Eu vou falar um pouquinho de cada camada da atmosfera. A troposfera corresponde à primeira camada da atmosfera, ou seja, é a mais se aproxima da superfície terrestre. É nessa camada que os seres vivos podem respirar normalmente. Apesar de apresentar uma extensão inferior às demais camadas, a troposfera constitui cerca de 80% da massa atmosférica. E a estratosfera corresponde à seguinte camada mais próxima da atmosfera, fazendo limite com a troposfera e com a mesosfera, camada que vem logo a seguir. Na estratosfera, diferentemente do que ocorre na troposfera, a temperatura eleva-se à medida que a altitude aumenta. Na camada há pouco concentração de vapor d'água,
e a movimentação do horizonte. A mesosfera corresponde à camada intermediária entre a estratosfera e a termosfera. Diferente do que ocorre na estratosfera, a temperatura da mesosfera apresenta queda à medida que a altitude aumenta. Nessa camada, as temperaturas podem chegar a menos 90 graus no seu limite superior. A termosfera corresponde à camada intermediária entre a mesosfera e a exosfera, última camada da atmosfera. A termosfera é também chamada de ionosfera. Esse nome é dado porque nessa camada concentra-se uma grande quantidade de íons, que é partículas carregadas de eletricidade, que possibilitam a reflexão das ondas de rádio. E tem agora a exosfera, corresponde à última camada da atmosfera e representa a transição entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral. Inicia-se a cerca de 60 mil quilômetros de superfície terrestre e não apresenta limites superior a níveis em decorrência dos gases extremamente rarefeitos com a que constituem. É isso daí, foi a minha primeira aula.